Pressão, princípio de Esteven, apareceu no Enem 2020, primeira aplicação. Foi uma questão que eles simularam aí o resgate de uma pessoa que estava mergulhando, ficou perdida, encontrou um bolsão de ar e ficou lá esperando o resgate. As pessoas acham que mergulhar é simples, mas na verdade não é. Exige aí uma série de medidas que a gente tem que ficar atentos para serem seguidas ou tomadas durante aí o mergulho. Vamos ver aí o que o Enem criou para você poder resolver. Vamos à questão. Uma observação. Vocês estão percebendo aqui que o fundo da questão, das que eu tenho colocado aqui nesse mês, tá um fundo rosa, né? Então isso é um apoio à campanha ao Outubro Rosa. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação da pressão. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja de 1.000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Vamos lá. Qual era a sua sacada nessa questão? Você deveria fazer uma análise da figura, da situação, aplicar a física e, enfim, resolver o exercício. Olha só, nós temos aqui um esboço. Eu desenhei aqui em preto a rocha, aqui em azul a água, aqui o bolsão de ar, onde se encontra o mergulhador. E aí, você deveria perceber o seguinte, fisicamente falando, que onde está o mergulhador tem ar. E esse ar pressiona o líquido. E o líquido pressiona de volta. Moral da história. A pressão feita pelo bolsão de ar nesse ponto é igual à pressão do líquido feita nesse ponto. Eles se equilibram. Então a pressão que a pessoa está submetida é a pressão do bolsão de ar, que é igual à pressão no líquido nesse ponto. E aí, usando seus conhecimentos dentro da física, pontos no mesmo fluido, no mesmo recipiente e no mesmo nível possuem a mesma pressão. Portanto, a pressão em C é igual à pressão em B. Quem pressiona o ponto B? Uma coluna de água de 50 metros de líquido, mais a pressão atmosférica aqui de fora, que está pressionando o ponto A também. Então vamos lá? Quem pressiona o ponto A? Apenas a atmosfera. Quem pressiona o ponto B? A atmosfera mais a coluna de 50 metros de água. E a pressão em B é igual em C, que é a pressão do bolsão de ar, que é onde a pessoa estava. Beleza. Aqui eu anotei os dados. Vamos lá. Primeira coisa, pressão no ponto A é a da atmosfera, então eu coloquei 1 vezes 10 a 5 pascais, como foi fornecido no enunciado. Então esta é a pressão do ponto A. Quem está pressionando o ponto C? O ponto C nós temos a pressão em C, ela é a do bolsão de ar, né? Elas se equilibram. A pressão do ar aqui equilibra com a pressão do líquido. Lembrando que um fluido, gente, transfere a pressão 360 graus em volta dele, né? Então não ache estranho o líquido equilibrar a pressão do bolsão de ar aqui para cima. Enquanto o bolsão está pressionando para baixo, o líquido estaria pressionando aqui para cima, se equilibrando. Então a pressão em C é do bolsão de ar, que é igual à pressão em B. Mais uma vez, pontos no mesmo recipiente, no mesmo fluido, no mesmo nível, possui a mesma pressão. Perfeito. Quem pressiona o ponto B? A atmosfera, mais a pressão da coluna de 50 metros, que é calculado com densidade vezes gravidade vezes altura. A pressão atmosférica é 1 vezes 10 a 5,
a densidade é 1.000 kg por metro cúbico, a gravidade é 10 e a altura 50 metros. Ok. Multiplicando isso, nós teremos aqui 500 mil. 500 mil é a mesma coisa que 5 vezes 10 a 5. Você volta os zeros aqui. 5 vezes 10 a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 5 vezes 10 a 5. Mais 1 vezes 10 a 5, que é a pressão atmosférica, vai dar 6 vezes 10 a 5 pascais. Diego, por que você está fazendo isso? Bom, a pessoa resgatada, ela está no ponto C, onde tem a pressão do bolsão de ar, e vai lá para o ponto A. A pergunta está relacionada a isso, a esse movimento dele, do ponto C para o ponto A. Então, o que a gente tem que notar? Ele me deu um gráfico de tempo de descompressão em minutos e a variação da pressão. E ele quer saber qual foi o tempo de descompressão. Então, o que você tinha que notar? Sua sacada. Ele estava em C, que é 6 vezes 10 a 5 pascais, o que a gente calculou. Ele foi para A, ele estava em C e foi para A. Lá em A é só a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 a 5. Então ele saiu de 6 vezes 10 a 5 e foi para 1 vezes 10 a 5. Então variou quanto? Variou 5. Então variou 5 vezes 10 elevado a 5 pascais. Ele foi de 6 para 1, então variou 5. Beleza. Só que aí, se você olhar para o gráfico, no gráfico nós temos a variação da pressão em quilopascal. Lembrando que quilo é 10 elevado a 3 pascais. Então, como é que eu vou colocar isso aqui para eu comparar no gráfico? Eu tenho que pôr na potência de 10 a 3. Seria, tirando aqui para ficar 10 a 3, então vai ser 500 vezes 10 a 3 pascais, né? 500 vezes 10 a 3. 10 a 3 é quilo, então é 500 quilopascal. Então isso daqui é a mesma coisa que 500 quilopascal. 500 quilopascal está aqui, ó, nesse ponto. Quanto tempo vai durar? 60 minutos. Portanto, ele quer saber o tempo da descompressão, vai ser de 60 minutos, que corresponde aí à alternativa letra C. C de casa. É isso aí, turma. Espero que você tenha entendido e gostado dessa resolução. Deixa o like, você ajuda, fortalece o canal. E um detalhe, eu estou com a meta, bater 10 mil inscritos. Me ajuda a bater essa meta. Se inscreva no canal. É de graça, minha turma. Me ajuda com essa meta. Tamo junto, ó. Beijos e abraços e até a próxima.